Isaías capítulo 40, eu quero ler a princípio um versículo com vocês. Hoje é o último episódio da série Viver é diferente de estar vivo. Amém? O Senhor nos abençoou muito nesse mês que passou, irmão. O Senhor nos abençoou muito no mês de maio. E sabe o que eu creio? Isso tem sido uma crescente na história dessa igreja. O que eu creio é que maio foi lindo, mas junho vai ser melhor ainda. E assim o Senhor fará nas nossas vidas se os nossos corações estiverem nele. Isaías capítulo 40. Antes de ler o texto, eu gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que estiveram aqui na quinta. Quem esteve aqui na quinta-feira? Glória a Deus. Quinta-feira nós tivemos um culto especial aqui. Foi diferente, né? Horário diferente, dinâmica diferente. Foi especial. Foi especial. Mas eu creio que Deus marcou as nossas vidas aqui na quinta-feira. E eu creio muito nisso, já disse por diversas vezes, que o Senhor trabalha com ciclos, né, nas nossas vidas e com capítulos, e uma coisa se inicia quando a outra se encerra. E às vezes nós não entendemos algumas coisas. E Charles Spurgeon diz algo que tem muito a ver com o que eu vou pregar aqui hoje, com esse texto, que é: quando nós não enxergamos a mão de Deus, nós precisamos confiar no coração dele. Porque muitas vezes no meio da nossa caminhada nós não entendemos o que está acontecendo. Muitas vezes no meio da nossa caminhada nós nem enxergamos algo sobrenatural ou agir de Deus nas nossas vidas. Mas aqueles que conhecem o Senhor não precisam ver as suas mãos, porque confiam no seu coração, confiam no seu plano, confiam no seu projeto, confiam nas suas promessas. E a igreja viva está alicerçada na promessa do Senhor. Então nós seguimos, mesmo em alguns momentos não vendo as mãos, ou talvez nem entendendo muito o que está acontecendo, mas confiamos que Deus tem o melhor preparado. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade para a sua vida? Confiamos que Ele tem o melhor preparado. Então gostaria de agradecer, porque na quinta eu fiz um apelo aí, chamei alguns irmãos, né? Fiquei no particular, porque pastor é assim, irmão. Tem um evento, cara, aí você fica naquela, e se a igreja não for, né? E se o povo não aparecer, né? O irmão está lá do outro lado do planeta, né? E aí alguns irmãos atenderam aí. Eu sei que alguns se esforçaram para estar aqui na quinta-feira. Eu gostaria, antes de pregar, de agradecer. Quem podia aplaudir o Senhor por isso? Amém. Um aplauso na Viva sempre é melhor, seguido de um glória, amém? Isso, aleluia. Então, irmãos, eu quero pregar hoje o último episódio dessa série, com o tema Renova o Teu Altar. O texto é Isaías capítulo 40, nós vamos ler o versículo 31, um texto muito conhecido, mas creio que é para esse tempo, para a vida de muitos que estão aqui nesse lugar. Isaías 40, 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Pai, nós te damos graça nessa noite, mais uma vez. Nós esperamos em Ti, Senhor. A nossa esperança, o nosso coração, a nossa confiança estão, Senhor, colocadas em Ti. E nós queremos reforçar isso nessa noite, Pai. Pai, no nome de Jesus, que possamos estar com os nossos corações abertos, que possamos ser como uma terra fértil nessa noite, Pai. Que nada, Senhor, nenhuma cilada do inimigo venha atrapalhar, Senhor, ou roubar aquilo que o Senhor quer ministrar em nossas vidas, Pai. Seja feita conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Aleluia.
Irmãos, nós estamos vindo falando, nesse mês o Senhor tratou algumas coisas que eu considero muito importante nas nossas vidas, né? Nós falamos bastante sobre ansiedade, nós falamos bastante sobre coisas que têm nos roubado, tirado a nossa paz. Falamos bastante sobre coisas que o diabo tem usado mesmo para tentar paralisar a igreja, e em alguns momentos ele tem tido êxito com as suas armadilhas, com as suas ciladas, trazendo esfriamento, trazendo dúvidas, trazendo confusões, conflitos, e tudo isso de alguma maneira vai nos afastando daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas eu creio mesmo que o Senhor tem renovado a sua igreja nesses dias. Não tem a ver com a igreja viva, não tem a ver com o Bispo Júnior, tem a ver com o plano de Deus para a sua vida. O Senhor tem renovado, o Senhor tem fortalecido, o Senhor tem derramado ousadia, coragem, para que nós possamos fazer a vontade dEle aqui nessa terra. Então, irmãos, aqueles que estão atentos, aqueles que estão com seus corações abertos, aqueles que estão com seus ouvidos sensíveis e aptos a serem ministrados, para que o Senhor continue trabalhando em suas vidas, eu creio que tem recebido porções nesses dias, que o Senhor tem falado, irmão. O Espírito Santo tem nos ministrado, tem nos edificado, e Ele tem um plano, irmão, e para cada um de nós Ele tem um plano. Para cada um de nós Ele tem um plano, e eu quero mesmo que nós possamos viver esse plano, que nós possamos ter a habilidade de enxergar e detectar e entender o que é o diabo trabalhando e o que é Deus trabalhando, e fazer a opção sempre de seguir o caminho do que é o que Deus está propondo para as nossas vidas. Então, irmãos, na semana passada eu falei um pouco sobre o Abraão indo buscar primeiro em oração, no altar, e eu queria de alguma maneira estender isso aqui. Eu queria falar com vocês da importância que é o nosso altar estar cheio, que é o nosso altar estar forte, que é nós estarmos bem na presença de Deus, porque todos os caminhos da nossa vida vai depender de o nosso coração estar cheio da presença do Espírito Santo. Tem um texto também muito conhecido, que eu gosto muito, Provérbios 4:23, diz que de tudo que você deve guardar nessa vida, guarda o seu coração, porque dele procede os caminhos, porque dele procede as fontes, porque tudo procede do nosso coração. Então, se o nosso coração está bem, o restante vai bem. Se o nosso coração está mal, o restante vai mal. Só que em um mundo como esse, em um mundo mal como esse, só existe uma maneira, não há outra, de o nosso coração estar bem, irmão. É ele estar cheio da presença do Senhor. Não existe outra maneira. E aí, por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitos problemas, muitas vezes o nosso altar é comprometido. Escuta o que eu estou dizendo, irmão. Se o altar das nossas vidas, o que é o altar? O lugar onde nós entregamos, o lugar onde nós adoramos, o lugar onde nós buscamos, e aquele que busca, acha, como nós cantamos aqui. Buscar-me-eis e me achareis. Se esse altar está comprometido, então provavelmente muitas coisas e áreas em nossas vidas também estarão comprometidas. Só que muitas vezes nós não temos a habilidade, o que a Bíblia chama de discernimento, de entender. A gente olha o problema e não entende, mas eu estou indo na igreja, mas eu estou lá há 10 anos e eu continuo enfrentando isso. Irmãos, entenda uma coisa, não tem a ver com um lugar físico, embora estar aqui seja bom demais, amém? Tem alguém que gosta de vir à igreja? Eu me alegro de estar aqui com você. Isso é maravilhoso, é parte importante. Mas não é sobre um prédio, é sobre um coração devoto a um Deus que salvou as nossas vidas. Então, muitas vezes o nosso altar é comprometido por ataques do inimigo ou por fraquezas nossas.
por pecados, por coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. E eu penso mesmo que o Espírito Santo nos trouxe aqui hoje, que o nosso Deus preparou este momento de hoje, para que nós possamos ceiar, renovar a nossa aliança e renovar o nosso altar. Voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, buscar ao Senhor de todo o coração, buscar experiências sobrenaturais nas nossas vidas. Isso tudo passa por como está o meu coração. E esse texto, ele é um texto riquíssimo, nós vamos ler algumas partes dele aqui. Mas eu quero começar chamando a tua atenção para o início desse versículo. Os que esperam no Senhor. O mundo hoje está nos empurrando, irmão. O mundo hoje é de pressão em todas as áreas, é de meta. Vai, você precisa ir, você tem que fazer. Quem conquista que está no caminho certo. E nem sempre isso é uma verdade sobre a vida da igreja. Porque nas nossas vidas, uma hora a gente vai estar a todo vapor. E uma hora a gente vai estar ali, no colo do papai, esperando a próxima palavra, a próxima direção, esperando nele o que ele tem preparado para as nossas vidas. Qual o problema disso, irmão? Muitas vezes quando nós decidimos esperar, diga esperar, o mundo vem como um rolo compressor e quer nos atropelar. E aí a gente não tem a habilidade ou discernimento para entender. Se eu estiver esperando no Senhor, o mundo pode até vir com toda a violência que ele tiver, mas o Senhor vai me guardar de tudo isso. Só que o que temos muitas vezes é medo, temor. Se eu ficar aqui vou ser atropelado, então eu nem sei para onde eu estou indo, mas está todo mundo correndo, eu vou fazer o quê? Vou correr também. E aí daqui a pouco a gente começa uma corrida de louco, de um monte de gente sem saber para onde está indo ou o que deve fazer. Mas por que você está correndo? Porque está todo mundo correndo, então eu vou correr também. Então, aqueles que esperam no Senhor. Irmão, hoje o Senhor vai falar alguma coisa sobre tempo nas nossas vidas e no nosso coração. Porque nós muitas vezes queremos uma resposta agora. Eu orei hoje, eu quero a resposta hoje. E tem momentos que Deus responde instantaneamente. Mas tem momentos na nossa vida que Ele responde na hora que Ele quiser. E para a gente isso às vezes demora muitos anos. Ou muito tempo. E aí muitos de nós perdemos a esperança. Deixamos de esperar. Nos cansamos. E nesses dias, irmãos, nós estamos falando sobre ansiedade, sobre tantas outras coisas. Mas tudo está relacionado a um cansaço emocional. E eu não sei se você concorda comigo ou não, e isso é pensamento meu. Uma leitura que eu faço. O cansaço emocional está muito ligado à nossa vida espiritual. Por quê? Billy Graham, ele diz assim: o peso da nossa caminhada, da nossa carreira cristã, nunca vai ser maior do que a força daqueles que buscam ao Senhor. Ele diz não porque já morreu, né? Ele dizia. Então o peso da caminhada, as nossas lutas diárias, os nossos problemas que nós enfrentamos, e temos muitos problemas, sim ou não? Sim ou não? Sim, muitos. Mas o que o Billy Graham dizia, usado por Deus, é que nunca, diga nunca, esse peso, nunca essa luta, nunca esse problema vai ser maior do que a força que o Senhor dá àqueles que o buscam. Então perceba que o nosso cansaço
ele é comum, ele pode acontecer. Mas se eu estou buscando o Senhor, eu encontro alívio nele, e aí eu venço as minhas batalhas. Agora, quando eu me canso de esperar, aí eu não encontro esse alívio. Então eu queria chamar a tua atenção nessa introdução, nesse início, para dizer que a resposta, irmão, é esperar. E para esperar tem que ter paciência. E tem muitas vezes que a gente espera chorando. Chorando, irmão. E tem muitas vezes que Deus nos lembra do altar, ou do lugar secreto, permitindo o nosso choro. Porque se estivermos rindo, a gente vai levando do jeito que a gente consegue, na nossa força. Aí o que Deus faz? Você quer ir na tua força? Vai lá para você ver. Aí o que a gente faz? Entra em crise, entra em problemas, em sofrimento, começa a chorar, chorar, chorar. Eu não tenho mais o que fazer. O que eu vou fazer? Renovar o meu altar. Deveríamos ter o nosso altar renovado o tempo inteiro, mas nós somos muito limitados. E aí, muitas vezes temos que passar por sofrimento, julgo eu, desnecessário, que não precisaríamos mais estar passando, para nos lembrarmos do lugar aonde nós encontramos as respostas, aonde nós encontramos as soluções, aonde nós encontramos a água da vida. É na presença do Senhor, é no altar. Então, irmãos, muitos de nós dizemos: eu não tenho o meu altar mais porque um dia alguém quebrou, porque alguém me despedaçou, porque alguém me pisou, porque alguém me traiu. Isso pode funcionar por um tempo nas nossas vidas, para que a gente possa, de alguma maneira, nos sentir melhor. Mas isso não é uma verdade. Não para filhos e filhas. Eu prego a filhos e filhas, amém? Porque os filhos e as filhas do Senhor não precisam de ninguém para ter acesso à presença dEle. Então nós temos acesso direto ao Senhor. E Ele é quem restaura o altar, é Ele que renova o altar, é Ele que manda fogo, que manda chuva, o que for necessário para que a nossa situação seja transformada. Então depende mais de nós. E aí qual o problema, irmão? Muitas vezes nós somos muito orgulhosos. Ah, irmão, o crente é mó bichão. Eu já tenho dito isso. Como a gente sabe de tudo. A gente já sabe de tudo. A gente olha os outros assim, ó. Sempre como se a gente fosse melhor, ou como se a gente já soubesse mais. Isso só revela o nosso tamanho, mediocridade e a pequenez que muitas vezes nós nos permitimos viver. Então, quando eu renovo o meu altar e eu chego tão perto de Deus e eu vejo o tamanho da grandeza dele, eu digo: eu não sou absolutamente nada. Então, todas as vezes que você estiver se achando alguma coisa, você precisa renovar o seu altar, porque você, de alguma maneira, já se afastou dele. Porque nós somos pequenininhos, irmãos. Nós somos limitados. Viemos com uma configuração de fábrica para o erro, inclinado para o pecado, para a morte, para a carne, para os desejos. Meu Deus, como eu creio que o Senhor vai fazer algo lindo nos nossos corações aqui. Mas nós precisamos nos permitir. Ou até quando nós vamos ser orgulhosos? Ou até quando nós vamos dizer: não, é Deus que manda na minha vida, mas... E esse mas tem muito que ver. Muito que ver. Então o convite hoje, eu creio nisso, irmão. O
O convite de Deus para as nossas vidas hoje é a todos os crentes, em uma noite de ceia, ir o mais próximo que você puder do Senhor Jesus e do altar da presença dele nessa noite. Talvez alguém já esteja pertinho, então, irmão, vai ser mais perto. Talvez alguém já tenha se afastado muito, mas hoje Deus, de uma maneira sobrenatural, pode trazer você de volta ao altar da presença dele. Você precisa querer. Hoje é uma oportunidade, irmão, para algo poderoso ser feito nas nossas vidas nesse lugar. Porque eu creio mesmo, eu creio, irmão. O irmão foi usado aqui na quinta-feira. Sem nem falar o nome dele direito. E o que isso importa? Nada, porque a mensagem que ele trouxe eu entendi tudinho o que Deus queria falar. Deus tem um plano poderoso para essa igreja. Deus quer usar as nossas vidas nessa cidade e em muitos outros lugares que Ele vai nos enviar. O plano dele não mudou, nós é que precisamos nos posicionar na visão que Ele tem dado para as nossas vidas. Só que isso passa primeiro em renovar o meu altar. Então eu começo dizendo para você, irmão, se você odeia alguém, você precisa largar isso hoje. Alguém está entendendo isso? Não tem como eu ter um altar que queima da presença, da chama do Espírito Santo e eu odeio alguém. E eu não perdoo alguém. Sendo que o Senhor nos ensina que não adianta nem entregar uma oferta, porque Ele não vai receber. Vai lá primeiro e se acerta. Então não tem como eu ser crente e odiar alguém, não tem como, irmão. Então algumas coisas precisam ser mexidas dentro de nós. Esse altar, que é o seu coração, precisa ser limpo, precisa ser preparado, para que venha o fogo do céu e consuma tudo que o Senhor quer fazer na sua vida. Eu separei em 5 tópicos aqui, irmão. Primeiro, quem espera em Deus não perde tempo, ganha forças. É lindo, né? Às vezes você fica olhando essas frases de impacto, né? Quem espera em Deus não perde tempo, ganha força. Tem alguém disposto a esperar em Deus aqui hoje? Então o Senhor está dando força à igreja dele nessa noite. Aleluia. Nós vamos ler o mesmo texto, só que eu vou ler do 28. Isaías 40, 28 diz assim, não precisa abrir, segue comigo. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, o seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Quem espera em Deus não perde tempo, ganha força. O cansaço da alma não vence quem aprende a descansar no Senhor. Quem espera no Senhor tem certeza. Quem sabe o que é certeza aqui? Quando o pastor pergunta, a igreja responde. Vocês acharam que ia ficar só assim, normal, diferente o culto todo, né? Ainda sou eu, amém? Quando o pastor pergunta à igreja, quem sabe o que é certeza? Glória a Deus. É bom, irmão.
Essa interação assim é legal, a gente se conecta. Quem espera no Senhor tem certeza que existe um Deus que tem todo o poder trabalhando no seu favor. Muitas vezes nós duvidamos de algumas coisas, mas quem está com o seu altar cheio da presença de Deus, aquele que tem certeza, aquele que espera no Senhor tem a certeza que existe um Deus que tem todo o poder, que está trabalhando no seu favor. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então o que falta às vezes para nós é uma convicção, é certeza. Quem é crente não tem espaço para duvidar. Quem está entendendo? Ou eu creio, ou eu sou incrédulo. E eu penso que o diabo quer nos enganar, mas que o Senhor hoje está trazendo clareza. Será que eu fui chamado? Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai transformar mesmo? Não será. Você precisa ter certeza. Eu creio que o meu Deus vive, o meu Redentor vive, Ele se levantará em meu favor. Irmão, pode aplaudir o Senhor. Dois, primeiro, quem espera em Deus não perde tempo, ganha força. Segundo, a força que vem do céu te leva a lugares que os pés jamais alcançariam. Quem está entendendo? A força que vem do céu te leva a lugares que os pés jamais alcançariam. Quando nós esperamos, quando nós cremos, quando nós temos certeza, porque a fé é a convicção daquilo que nós não enxergamos, mas que nós temos certeza. Quando nós temos certeza que há alguém no céu e ele vive, Igreja Viva crê, amém? Quando nós temos certeza que esse Deus tem todo o poder, Ele criou o céu e a terra, Igreja Viva crê, amém? Quando nós temos a certeza que esse Deus lá do céu nos enxerga, se importa, nos ama, então nós podemos entender que de uma maneira sobrenatural Ele pode fazer muito mais do que as nossas próprias mãos podem produzir. Então quando você espera do céu, você vai viver, você vai alcançar coisas que jamais alcançaria se fosse com os seus pés naturais. Por isso, irmão, nós precisamos entender isso, fazer essa leitura rápida, para que a gente possa se jogar nisso, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Porque eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde me vem o meu socorro, de onde me vem a minha resposta, de onde me vem a minha transformação, de onde vem o meu renovo vem do Senhor que criou o céu e a terra. É do céu. E às vezes nós olhamos lateral e queremos uma resposta de alguém que está perto da gente, irmão. Não dá. Deus levanta pessoas e elas são uma bênção nas nossas vidas, mas o que você precisa vem do céu, irmão. O céu muitas vezes usa alguém na terra, mas a resposta vem do céu. A resposta vem de Deus, a força vem de Deus, o renovo vem de Deus. Eu vou repetir para poder mudar, porque eu achei essa daqui muito legal. A força que vem do céu te leva a lugares que seus pés jamais alcançariam. Acho que essa vale até olhar por irmão. Olha para ele e diz assim: a força que vem do céu te leva a lugares que os seus pés jamais alcançariam.
Aleluia. Vem do céu, irmão. Porque viver é diferente de estar vivo. Nós estamos vivos aqui e temos o fôlego de vida, mas viver é entender que do céu é derramado sobre as nossas vidas o que nós precisamos. Do céu vem a nossa resposta, do céu vem a nossa força, do céu vem o nosso alimento, do céu vem o que nós precisamos. Do céu. Quem tem um relógio aí? Que horas são? 7h22. Quem tem um celular aí? Todo mundo hoje, né? Quem veio de carro hoje para a igreja? Sabe o que eu quero dizer para você? Relógio funciona, celular funciona, carro funciona, mas os que esperam não funcionam, eles vivem. Porque nós não somos objetos, ou não fomos criados para fazer algo, nós somos criados para nos relacionar com o nosso Criador, porque viver é bem diferente de estar vivo. Então, quem sabe não é hoje o dia que Deus escolheu para renovar algo, fortalecer algo dentro dos nossos corações. Terceiro, voam alto como águias. Olha o que esse texto diz, irmão, versículo 31, o que nós lemos no começo: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e voam alto como águias. A gente já pregou sobre águia aqui, e uma das habilidades que a águia tem é de voar muito alto. Ela voa muito alto, tipo um avião. E aí o que acontece com a águia? A águia vê que os raios começam, as nuvens vão se formando, uma tempestade vai acontecendo, e aí o que a águia pensa? Ela fala assim: vai vir uma tempestade aí, e eu não estou afim de participar disso não. Aí o que a águia faz? Voa tão alto que ela passa a tempestade e voa por cima das nuvens. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, enfrentarão tempestades, mas receberão dons, habilidades, receberão algo da parte de Deus, algo que vem do céu, que vai te dar a condição, vai te ensinar a superar e voar sobre a tempestade. Irmão, não sei se você está entendendo. Você não pode impedir a tempestade, mas você pode esperar no Senhor, crer que Ele tem todo o poder e voar acima dessa tempestade. Voam alto como a águia. Não dá para evitar os problemas, mas dá para olhar para os problemas e dizer: olha, a tempestade é real, está chovendo forte, mas eu tenho um Deus que tem poder sobre a tempestade. Porque senão seria loucura. Como ter paz no meio da tempestade? Humanamente é impossível, irmão. Só pode ser de Deus, só pode ser do céu essa paz. E é a paz que excede todo o entendimento. Voam alto como águia. Alguém um dia, irmão, se converteu, ouviu uma palavra dessa e disse: eu vou voar. Eu não sei voar, mas Deus está falando que eu vou voar, então eu vou voar. Meu Deus, às vezes vem umas coisas na minha cabeça. Sabe o que vem na minha cabeça aqui agora? Eiré quer voar. Não tinha uma novela que o índio falava isso? O Eiré quer voar. Você está pregando e olha o que vem na cabeça. Pastor que vê novela? Não é não, irmão, me converti. Eu não assisto mais novela não, mas eu assistia.
Quem já voou de avião aqui? Bastante gente. Mas alguns ainda não voaram, né? Eu tive uma experiência uma vez, irmão. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, tem muita gente nova. E eu fui voar de Congonhas aqui. E eu estava sozinho nesse dia. E aí tava uma chuva que Deus deu em São Paulo. Uma tempestade. Aí eu já estava com medo, irmão. Porque assim, né? Já dá aquele friozinho na barriga, né? Não tem esse costume de ficar viajando toda hora. E uma chuva que Deus deu, eu falei, meu Deus, cara. Em algum momento meu coração estava falando, tomara que cancelem esse voo. Mas nada, os caras já estão acostumados com isso, né? Vamos lá, tá normal, de boa. Sobe no avião e vai, aí começa aquele... Aí chegamos nas nuvens, irmão. O avião, na chuva, nos raios, no trovão. E o avião começou uma turbulência que eu considero, Júnior, tá? Monstruosa. Um filme de terror. Você poder ter o nível ali, eu ali. Grudei nas alças ali das poltronas. E o negócio dá. Eu falei, pronto. Eu falei, se eu levantar a mão e soltar aqui, Deus me leva já. E irmão, eu na minha caipirice, de não ter tido tantas experiências de voar, naquele momento já tinha voado, mas não em um tempo desse, eu nunca tinha pensado nisso. Que eu fiquei ali, sei lá, na minha cabeça foi umas 2 horas, mas deve ter sido uns 30 segundos, balançando ali, eu falei, vou morrer, e parecia que não acabava nunca, deve ter sido uns 30 segundos. Só que em algum momento o avião rompeu as nuvens, e a chuva, e a tempestade. E para a surpresa de um caipira da praia, o avião ele voa acima da tempestade. E o céu é azul, e o sol está lá, o sol nunca vai embora. E o céu sempre está azul. A gente fala na nossa cabeça, hoje o céu não está azul, hoje o céu está nublado. Não, isso não é verdade. O que nós estamos enxergando são nuvens que estão impedindo a gente de enxergar um céu azul que existe todos os dias e um sol que não vai embora nunca. E eu fui muito ministrado por Deus naquele tempo. Que eu disse, uau, o sol está sempre aqui. O que eu estou dizendo para você hoje, igreja, a tempestade é real, o raio, o trovão, a turbulência, a chuva, o vento, dá medo. Mas o sol da justiça, o Senhor dos senhores, o Deus que criou o céu e a terra, Ele está acima de toda a tempestade. Pode ser o que for, a nuvem que for, a chuva que for, o vento que for, o nosso Deus continua inabalável, imutável, e Ele continua tendo poder sobre todas as coisas. Por isso que nós precisamos entender que em alguns momentos nós vamos precisar voar mais alto. Só que a nossa mente limitada, ela quer fazer o quê? Quando eu enfrento o problema, eu quero ir para baixo. Tem alguém entendendo, né? Só que quando chega a tempestade, eu não devo ir para baixo, eu devo ir para cima. Eu devo ir mais perto do Senhor, eu devo ir mais perto do céu, porque lá, esperando nele, eu vou encontrar a resposta, a solução, a força que eu preciso. O diabo fala, se esconde. Deus fala, vem para perto de mim. E muitas vezes nós nos anulamos. E em vez de ser como águias, nós somos como os ratos. Queremos nos esconder nos bueiros mais profundos. Mas se eu voar no mais alto céu,
lá o Senhor estará. E se eu descer no mais profundo dos abismos, ali também estará o Senhor, para renovar o seu altar, para resgatar a sua vida e para mudar a sua sorte. Esse é o nosso Deus. Mas em alguns momentos a gente vai precisar voar alto. E aí qual é o problema, irmão? Voar não é uma coisa natural. A gente não veio com asa, a gente não tem essa configuração. Voar não é natural. Então como que eu vou voar se eu estou sendo natural? Como eu vou voar alto se a minha vida é carnal? Como eu vou voar alto se eu não tenho nem mais altar ou se o meu altar está quebrado? Só dá para voar alto se eu tiver um altar, um lugar de adoração intacto, porque aí na presença do Senhor eu vou e eu posso voar mais alto, eu posso voar acima dos meus problemas. Voam alto como águias. Mas também tem outra coisa, irmão, que eu fui muito ministrado esses dias. O texto continua assim, ó: voam alto como águias, correm e não se fatigam, correm e não se cansam. Para a gente poder entender que quem espera no Senhor, em algum momento voa, no outro corre. Porque o que acontece? Alguns de nós que já experimentou voar, a gente acha que toda a nossa vida vai ser só voo, só curtição, só olhando o poder, só olhando o milagre, só olhando o sobrenatural. Em alguns momentos, o Senhor nos dá essa habilidade de voar o mais alto. Em outros momentos, a gente vai apenas correr. Lembra que no início eu disse, o Senhor vai nos ensinar alguma coisa sobre tempo hoje aqui. Porque quem espera no Senhor, não escolhe como vai fazer as coisas, faz o que Deus direciona. Em algum momento a gente voa, em outro momento a gente corre. E se estiver voando ou correndo, não importa, desde que seja o que Deus estiver direcionando você a fazer. Por quê? Porque se você estiver voando, Deus vai fazer algo tremendo. Se você estiver correndo, Deus vai fazer algo tremendo também. É Ele que sabe o melhor caminho, é Ele que sabe a melhor maneira, é Ele que precisa direcionar as nossas vidas em todas as áreas. Há aqueles que correm e não se cansam. Eu disse aqui também há pouco que a gente corre nesse mundo, e essa corrida tem cansado a muitos. Mas os que esperam no Senhor, ainda que corram, não se cansarão. Os que têm um altar intacto, ainda que tenham que fazer muitas coisas, em alguns momentos sintam-se sobrecarregados. Você pode ouvir o seu Senhor, o nosso Deus, dizendo: você que está cansado e oprimido, vinde a mim, porque eu posso aliviar você. Eu posso trocar o fardo, eu posso te dar descanso, eu posso mudar a sua sorte. Se nós não estivermos na presença do Senhor, para nós tudo vai ser corrida. Não vamos conseguir discernir o que é correr na presença de Deus e o que é entrar na corrida dos loucos que esse mundo está querendo impor para todos nós. Quinto e último, é o mesmo texto, vou encerrar com isso. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. O quinto é: caminharão e não se cansarão.
Então entenda isso, irmão. Em algum momento Deus vai nos fazer voar, amém? Aleluia por isso. Eu já posso ver alguns irmãos e irmãs voando bem alto aqui. Em alguns momentos nós vamos correr. Em algum momento, ouça isso, nós vamos apenas estar andando. Em alguns momentos vai parecer que até andar é demais para a gente. Tem alguém entendendo isso? Tem algum momento que voar vai parecer leve, e algum momento que andar vai parecer pesado. Voam alto, correm e não se cansam, andam e não se fatigam. Só existe uma maneira, uma possibilidade de tudo isso se tornar uma realidade nas nossas vidas. Se aprendermos, ou quem sabe reaprendermos, a esperar no Senhor. Mas 2025 é tecnologia, é velocidade, é avião, é foguete. 2025 a resposta continua sendo Jesus, continua sendo a Bíblia, e a resposta é esperar. Se eu esperar, todo mundo vai na minha frente. Não se preocupa, irmão, não se preocupa. Tem muita gente sofrendo porque anda se comparando, porque está olhando para alguém do trabalho, para alguém da igreja e acha que aquilo ali, ou da internet, e tem que ser assim, e vem comigo em 3 dias grátis, vou te ensinar a fazer 1 milhão, porque o teu vizinho fez 1 milhão, e você também vai. E nós entramos em tudo isso. Quem sabe Deus te deu a habilidade para você ganhar dinheiro, multiplicar. Mas e se não? A gente vai se comparar com alguém que recebeu um dom, não vai conseguir produzir, vai se frustrar e vai parar. Então, voando, correndo ou andando, tudo isso seja na presença do Senhor e conforme a cada palavra que Ele vai liberando nas nossas vidas. Ciclos, tempos, estações, tudo isso, irmão, vão mudando nas nossas vidas. Um outro dia desse aqui, a gente estava em guerra com o ventilador aqui, com o ar-condicionado, perdão. Ninguém nem conseguia ficar suando. Teve um culto aqui que eu não sabia se eu pregava ou se eu olhava as irmãs com o leque, abanando o calor. Nunca vi tanto leque em 2025. Na minha cabeça é assim: o pastor não tem condição nem de pôr ar-condicionado, ele vai fazer o que mais aqui? Você fica pregando ali. Agora já está um friozinho, irmão. Já está ficando geladinho, dormindo coberto, sem ar-condicionado. O que isso tem a ver com a pregação? São as estações na nossa vida que vão mudando. Em uma estação está calor, na outra está um ambiente agradável, na outra está frio. Em uma estação a gente vai voar, na outra a gente vai correr, na outra a gente vai andar. Mas em todas as estações nós precisamos estar com a certeza no nosso coração de que esperar no Senhor ainda é e sempre será a melhor opção, a melhor decisão que nós vamos tomar na nossa vida. Se a gente entender isso hoje, irmão, eu quero encerrar, antes de ceiar, orar com você. A gente precisa renovar o nosso altar aqui. Precisa, irmão. Semana passada eu falei um pouco sobre isso. O Abraão, antes de tomar uma decisão, ele vai lá, ele ora. Depois que ele toma a decisão, ele volta no altar e ora.
E às vezes a gente tem que lidar com tantos problemas porque a gente deixou de orar antes de começar alguma coisa. E nós precisamos voltar a ser uma igreja de oração. Uma igreja que busca o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você ficasse de pé. E olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu vou chamar algumas pessoas aqui na frente. Tem gente que voando quebrou a cara, por quê? Aprendeu a voar, mas esqueceu da presença. Escuta isso aqui, ó. Entenda isso. Às vezes a gente acha porque a gente aprendeu a voar, a gente é melhor, não é? Se você voar fora daquilo que Deus te deu, irmão, o tombo vai ser alto. Tem alguém entendendo? Tem gente correndo e nem sabe mais o que está fazendo da vida. Nem sabe se é de Deus, se não é, só está correndo. Tem gente que vem andando. E alguns andando quase que se arrastando. Mas tem uma palavra hoje liberada aqui nesse lugar. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem alguém entendendo que é uma mensagem do pai para o filho aqui? Aquele que espera no Senhor renovará a sua força.